Fala, imparáveis! Sejam muito bem-vindos. Está começando mais um podcast. É muito bom ter você aqui com a gente. Já quero te pedir, antes de qualquer coisa, deixa seu like aí nesse vídeo, já se inscreve no canal. Hoje eu tenho um convidado muitíssimo especial. Eu tenho a honra e o privilégio de poder falar que ele é um grande amigo na minha vida, né? Ele fez o meu casamento, faz parte da minha história. Tem muita coisa que eu tô vivendo hoje, inclusive esse podcast aqui, que foram palavras que foram liberadas através da boca dele. E hoje aqui eu tenho a honra para apresentar para vocês nada mais nada menos que ele, meu amigo pastor Vitor Hugo. Meu amigo Felipe, eu estou muito feliz desta oportunidade de poder ter este momento de bate-papo, como falam em Brasil, de conversação. Estou muito feliz de estar com você, meu grande amigo. É isso aí. Para você que não conhece, é o pastor Vitor Hugo, talvez você está vendo esse vídeo aqui. Ele é o profeta da nossa casa, né? Ele tem um ministério incrível, Deus tem usado ele não só no Brasil, mas no mundo. Ele é chileno, mas o coração é brasileiro. Amém. Né? Já sou mais brasileiro que chileno. Já é mais brasileiro do que chileno. Já fiquei mais tempo em Brasil do que vivi no Chile. Isso aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos nessa. Eu já tenho a primeira pergunta aqui pra gente começar falando. Pastor Vitor Hugo, o tema desse podcast é imparáveis. Eu sempre falo isso, né, para todos os convidados que vêm aqui. Essa foi uma palavra que Deus me entregou na pandemia, quando tudo estava paralisando, né? E todo mundo que senta desse outro lado da mesa, a gente fala um pouquinho da história. E você tem tanta bagagem para compartilhar, né? Tanta coisa que tentou te paralisar. Eu conheço parte da sua história, né? Da sua criação, a pobreza, a rejeição do seu pai, o câncer recentemente tentou te paralisar. Mas a grande pergunta e o que a gente quer entender da boca do Vitor Hugo é: como se tornar alguém imparável? Bom, Felipe, as pessoas conhecem o resultado de tudo. Só que toda pessoa tem uma história. Nós somos fruto de uma história. Sim. Mesmo que a história seja difícil, seja triste, o processo te vai entregar ferramentas que vão ser fundamentais para você se manter no propósito que Deus tem com tua vida. E eu gosto muito de falar de los quebra-mola. Você que fala quebra-mola? Sim, é a lombada? Lombada, de las lombadas. Porque uma lombada, um quebra-mola, não é para te parar. Sim. É só para diminuir a velocidade. É, muito bom. Todo lugar que tem uma lombada, todo lugar que tem um quebra-mola, é porque tem escola perto, é porque tem muita família perto, é porque podem passar animais por la rua, é porque já aconteceu muito acidente, é porque já aconteceram tragédias. Então, uma lombada não é para te paralisar, é só para diminuir a velocidade e você passar a atravessar de uma forma mais atenciosa. Sim. Eu acredito que o que eu vivi na minha vida foram lombadas. Lombadas de pobreza, lombadas de rejeição, lombadas de solidão, lombadas de miséria. Sim. E para você ter noção que a primeira vez que com minha família tivemos banheiro, eu tinha 15 anos de idade. Meu Deus. Ou seja, Antes dos seus 15 anos, você nunca tinha usado banheiro, é isso? Não, nós tínhamos banheiro. Nós tomávamos banho de mangueira. Sim. E aqui em Brasil pode ser maravilhoso tomar banho de mangueira. Mas não todo dia, né? Só que no Chile é gelo. É verdade. É 0 graus de temperatura. Sim. Então, vivimos muita necessidade, muita pobreza. Sim. Só que minha mãe foi a grande motivadora. Ela sempre falava piada, nos fazia rir. Ela fez que nossa pobreza ou essa aparente tragédia virar felicidade, virar alegria. Muito bom. Até antes da gente entrar nessa parte da sua família, mas de uma forma resumida, se você pudesse falar, né? Diante de tanta adversidade que tentou te parar, o que te fez continuar? Qual foi o combustível que te fez continuar mesmo diante de tantos desafios? Eu sempre fui muito sonhador, Felipe. Eu sempre me automotivo. Eu sou uma pessoa que se automotiva constantemente. Muito bom. E eu acredito que principalmente foram os sonhos. Uau. Eu me imaginava subindo num avião, eu me imaginava viajando, me imaginava fazendo compra num supermercado, me imaginava tendo uma televisão, Sim. me imaginava tendo uma cama grande. Eu sempre sonhei muito, até o dia de hoje.
E eu acredito que, bueno, eu como pastor te poderia falar, claro, tem uma promessa. Sim. Só que quando você é criança, você não tem noção de uma promessa. Sim. Você não tem noção de uma palavra. Então, o que te motiva quando você é criança? Só o sonho. Uau, poderoso. Só o sonho. E sonhar em meio de tanta adversidade faz que o sonho tenha um valor diferente. Você protege o sonho. Legal. Você o cubre, você vira guarda-costa do sonho. Ou toca em qualquer coisa, mas não toca em meu sonho. Muito bom. Sonhar é uma das melhores formas da gente se tornar imparável, né? É verdade. Aquilo que era sonho antigamente, hoje se tornou uma realidade, né? E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou seja, aquilo que começou é só o começo, né? Uma parte do sonho daquilo que Deus vai fazer na sua história. E aí, pastor Vitor Hugo, uma das suas ministrações, eu lembro que o pastor compartilhou um pouco da sua história de vida, né? E eu lembro de uma história que o pastor contou sobre o seu pai uma vez, né? Que você envergonhou ele na frente do bar, né? Por você ter ido lá. Eu não me lembro, não me recordo ao certo como era, mas aquele dia ele acabou te corrigindo, bateu em você, enfim. Foi um dia que ficou marcado na sua história. Mas a questão é que você teve que lidar com a miséria e com a pobreza, né? Que você estava falando aí, né? Tomava banho, até os 15 anos não ia nem ao banheiro. Você teve que lidar com a rejeição e a dificuldade da criação dos seus pais. E como é que foi isso? Como é que foi enfrentar isso, mas viver isso dia após dia? Eu acredito que, com o que vou falar agora, grande parte das pessoas se vai identificar. Sim. Sobretudo aquele que não nasceu no lar cristão. Meu pai é alcoólatra até o dia de hoje. Meu pai não é crente. Sim. Então, meu pai bebia diariamente. Então, isso fez que ele fosse muito violento com nós, comigo sobretudo. Eu era um menino que apanhava 365 dias do ano. Meu Deus. Só que eu sempre fui muito tranquilo, eu sempre fui muito quieto. Eu intento hoje entender, ou talvez alguém pode pensar, não, ele está tentando justificar o que seu pai fez. Eu intento entender o que ele fez. Eu intento entender por que ele reagia assim. Sim. Eu prefiro pensar, Felipe, que Deus permitiu para me formar. Uau. Eu prefiro pensar, em lugar de um pai cachaceiro que me maltratava, pensar que Deus usa um cachaceiro para formar um profeta. Nossa, forte isso. Eu prefiro pensar que a pobreza te forma. Prefiro pensar que a humilhação te faz um homem de caráter. Prefiro pensar que as lágrimas são a gasolina para continuar sonhando. Uau. Poderoso isso. Aleluia. Dá vontade de chorar, certo? É verdade. Dá vontade de chorar. Então, como criança, foi muito difícil lidar com isso. Sim. Meu pai era muito agressivo. Ele não se controlava. E quero pensar que ele não tinha mala intenção. Sim. E só que isso, sem dúvida, me marcou por muito tempo. É lindo ver isso quando a gente está decidido a viver o nosso sonho, né? Que na maioria das vezes eu creio nisso, né? Que até os nossos sonhos vêm dos sonhos de Deus, né? Amém. Para nossa vida. E tinha a ver com o propósito que você vive hoje. Mas quando a gente não paralisa, a gente literalmente vê aquele versículo que fala, né? Todas as coisas cooperam para o Amém. bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então foi o que você falou, profeta. Você tinha tudo para ter uma desculpa na sua vida, né? De falar da sua criação, de falar da enfermidade que você enfrentou, de tanta coisa que você viveu na sua vida, mas você ressignificou e mostrou que isso apontou para o teu chamado, né? Então, poderoso demais isso. Agora, recentemente, você teve uma outra que foi muito desafiadora, né? Que foi a descoberta de um câncer, né? Foi isso? Isso mesmo. Um câncer fato, foi no estômago, de fato, isso? dá para ver, ainda estou com acesso. Sim. Aqui. E câncer de estômago. Também esse foi me lançaram... Como é que foi o dia que você recebeu a notícia de que você estava diagnosticado com um câncer? Eu recebi a notícia de dois jeitos. Espiritualmente. Sim. E depois medicamente. Através da medicina. Eu estava numa conferência profética em Rio de Janeiro. Aquele dia fui eu um dos pregadores e também pregou a pastora Camila Barro. Uma grande amiga nossa. Sim. E quando acabou a conferência, fomos jantar. E aí ela foi tomada por el Espírito Santo. E Deus revelou a ela que eu tinha câncer no estômago.
Dios reveló a ella dónde estaba la posición, en qué posición estaba cada tumor. Dios mostró para ella que el cáncer ya estaba espalhado, que había metástasis. Dios mostró para ella que iba a pasar por el valle de sombra de Morte. O sea, ahí yo ya fiqué. Yo estaba viviendo el mejor momento de mi ministerio. Sim. Eu não estava passando mal, eu não estava doente. Não sentia nada também, né? Nada. E isso foi na sexta-feira, quando acabou o culto, eu liguei para minha esposa e le falei, amor, marca uma endoscopia segunda-feira. Le expliquei o que havia acontecido. Aí, segunda-feira, fez a endoscopia. Aí, minha esposa estava presente. Bueno, uno fica dormido, eu estava dormido. Aí, o médico já viu que eu estava já cheio de tumores. Sim. Aí fazem a biópsia e uma semana depois eu tinha já como se fala? O resultado. Tá. O resultado que tinha câncer maligno. E quando você recebeu essa notícia, né? Espiritualmente e medicamente. Como é que você teve que lidar com isso? Porque é muito chocante, né? Receber uma notícia dessa. Você fica dessa sem chão, Felipe. Você fica sem chão. Você fica... Você precisa achar rapidamente um motivo. Sim. Um porquê. Não porque você está doente, ou seja, um porquê tenho que lutar. Uhum. Eu intento olhar desde outra perspectiva todo, ¿me entiendes? Uma pessoa fala, por que estou enfermo? Não, eu comecei a pensar, por que tenho que lutar? Uau. Por que não vou parar? Mais uma vez, ressignificou a luta. Ressignifiquei. Porque o que aconteceu? Que, falando do sonho de criança, entre eu e o sonho ficou um vazio. Eu precisava uma ponte. Eu precisava um caminho para continuar. Sim. Porque o sonho ficou do outro lado da ponte. Minha esposa estava do outro lado da ponte. Minha filha estava do outro lado da ponte. Meu ministério, meu chamado, o que eu amo, minha paixão, que é pregar, ficou do outro lado. Então eu precisava uma ponte, Felipe, para eu atravessar, continuar, não parar. E de fato, uma coisa que me ficou muito marcada, que quando o médico viu, me explicou todo direitinho, com muita educação. Porque quando uma notícia é ruim, um médico te fala de forma educada, acabou. Usando o tema desta conversação, um médico de forma educada te fala, você vai parar. Sim. Acabou. Há um stop na tua vida. Sim. Há um stop em tua saúde. Sim. Mesmo que tua mente esteja bem, mesmo que teu espírito esteja bem, agora é teu corpo que não consiga ir. Uau. Compreende? Em algum momento passou pela sua cabeça que a morte ou algo do tipo que você não ia mais estar aqui, enfim? Por supuesto. Por supuesto. Só que mi grande medo não fui eu. Mi grande medo foi minha esposa. Sim. E minha filha de 5 anos. Sim. Esse foi meu grande medo, porque quando você ama, a preocupação nunca é individual. Poderoso quando isso. Você ama, você sente como homem que tem que cuidar, proteger, proveer, lutar. Uau. Então, de repente, lógico, e isso não é deixar de ser espiritual e não é deixar de ter fé, você pensa, não, se Deus me leva agora, o que vai acontecer com minha esposa? O que vai acontecer com minha filha? Meu Deus. Como ela vai crescer? Que lembrança ela vai ter de seu pai? Forte isso. Então, você passa um filme por tua cabeça, você ressignifica tudo, você para olhar o que está todos os dias frente a teus olhos. Sim. Só que você nunca parou para olhar. Sabe, um dia que me aconteceu algo assim muito marcante. Eu moro frente à praia. Uhum. E eu já estava sem cabelo, todo inchado. Estava passando muito mal, porque foi muito agressivo, foi todo muito rápido. Você estava comigo no processo, foi algo assim, tão radical. E eu estava olhando para a praia e as ondas vinham uma e outra vez, pássaros voando, crianças correndo, pessoas jogando vôlei, uns meninos se drogando na praia. E sabe que eu fiquei pensando algo tão lógico, tão simples, mas foi tão significativo. Sim.
que a vida continua. Só eu havia parado. Uau. ¿Comprende? Eu parei. Victor Hugo parou. Só que os pássaros continuam voando. As ondas continuam descendo. As pessoas continuam rindo. E te das conta que todo vai continuar sem você. Nada vai parar porque você parou. Uau. Porque hay personas que piensan que si ella para, todo para. Si ella deixa de ir a la igreja, acaba a igreja. Se ela não vai à festa, não vai ter festa. Não é assim. A vida vai continuar. Sim. A vida vai continuar. É tão poderoso isso. Acho que hoje a gente estava falando um pouquinho isso no almoço, né? Da gente entender o que realmente tem valor, né? Porque eu me lembro, o pastor também participou desse processo da minha vida. Eu fiquei 13 dias dentro da UTI, Sim. com a minha esposa, com uma gestação, minha filha de 7 meses na barriga. E foram 13 dias assim que eu falo que ao mesmo tempo foram os piores da minha vida, foram os melhores. Porque ali foi o suficiente para mim entender o que realmente tem valor e o que importa na minha vida, né? Às vezes a gente, nessa ansiedade do futuro, a gente corre tanto e esquece de aproveitar no presente o que realmente importa, né? Então, quando a gente se depara com uma notícia dessa, né? Da morte tão próxima, a gente começa a valorizar mais aquilo que a gente... Talvez não que não valorizaria, mas que não entendia o valor que tem, né, a nossa família. E aí não importa, quando a gente se depara com uma notícia dessa, não importa quanto a gente tem no banco, se a gente tem patrimônio ou não, se o nome está limpo ou está sujo, nada importa, né? Nada importa. E você agora falou uma chave que eu acredito que é muito importante para todas pessoas que estão assistindo, uma chave de felicidade. Sim. Que não sofrimos tanto por o futuro. Não sofrimos tanto por aquilo que não temos. Não sofrimos tanto por aquilo que queremos comprar ou hasta onde queremos chegar ou que queremos alcançar. Que esquecemos o que Deus colocou em nossa mão. Então, hoje está cheio de pessoas que não sentem felicidade, não porque não tenham condições de ser felizes, sino porque ficam sofrendo por aquilo que não têm. A Bíblia fala que a mulher, ele falou para o profeta, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Significa que a mulher tinha uma mão cheia de farinha. Sim. Então estamos falando de uma mulher que tinha sua mão cheia. Sim. Alguma coisa ela tinha. Alguma coisa ela tinha. Sim. E a Bíblia fala que é melhor uma mão cheia em paz que duas mãos cheias na aflição. Olha aí. Então, nós temos que entender que a felicidade está em viver o presente e deixar de sofrer por o futuro. Forte. Compreende? Forte. Então, você está bem? Não. Tem pessoa que você lhe pergunta, e aí, você está bem? Estou achando que me vou enfermar. Estou sentindo que vou ficar doente. Olha. Sim. Que pensamento é esse, né? Então, não precisamos... a pessoa pode pensar, o pastor fala isso agora por causa do câncer. Eu acredito que eu sei mais coisas, Felipe, por estrada que por inteligência. Sim. Quando você se cria na rua, quando você aprende a sobreviver desde criança, quando você desde criança trabalha para comprar sua roupa ou sua comida, quando você entende que o único jeito de vencer é você lutar e não que outro lute por você. Poderoso isso. Eu queria só fechar essa parte porque eu creio que o pastor Victor Hugo é um testemunho de vida, né? Mas para quem está enfrentando agora esse processo do câncer, né? Eu acho que tem tantas vozes que falam, né? E eu acho que a pior voz que tem é essa voz da morte, né? Do medo de morrer. Sim. E eu acho que ninguém quer, né? Isso. O ser humano não foi feito para perder ninguém e também não quer perder, né? Então a gente sabe que a gente está aqui de passagem, mas é muito difícil saber lidar com a morte. E se você pudesse deixar um recado assim de experiência, né? Mas encorajando essas pessoas que estão enfrentando esse processo, como é que você venceu o câncer e no que essas pessoas poderiam se apegar para vencer também? Me deu vontade de rir quando você estava falando, porque nós somos pastores, certo? Pregamos. E qual é a nossa esperança? Ir para o céu. Sim. Só que quando chega a oportunidade, ninguém quer ir. Assim como o pastor Cláudio Duarte falou, né? Ele estava
Tava numa oração perto de um menino e o menino falando: vem Jesus, Maranata, vem Jesus. E aí o pastor Cláudio Duarte abriu o olho e falou: Jesus, o menino tá querendo ir, leva ele, nós não queremos não. A gente não tá querendo ir ainda não. O Felipe, eu lembro que um doutor não crente, Sim. me falou o seguinte, me fez uma pergunta que eu nunca vou esquecer dessa pergunta. Uhum. Me falou: você quer lutar? Em outras palavras, olha, está ruim a situação. Sim. Mas se você pode fazer algo, depende de você. Uau. Aí ele me falou que o cérebro dá ordens É forte isso. para lutar ao organismo. Então, quando uma pessoa decide desistir, o cérebro fala: não se defienda. É o comando, né? É o comando. Então, espero que sejam pouquinhas as pessoas que estão passando por essa doença e você está assistindo esta conversação. O primeiro que você tem que manter muito firme na fé. Porque tem coisas que a medicina não vai conseguir, a quimioterapia não vai conseguir. As ervas ou os produtos naturais não vão conseguir. Uhum. Toda a parte humana tem um limite. E daí em frente é fé. Para o milagre acontecer, é porque humanamente você já não pode fazer nada. Segundo, você precisa lutar. Você precisa pelejar. Não desista. Mesmo que a probabilidade, mesmo lo que tus olhos estão vendo totalmente contrário a lo que você está esperando, não desista. Você precisa ter fé, precisa ter força, convicção. E o mais importante, estar rodeado de pessoas que te amam, pessoas positivas, que te vão puxar para cima. Eu vivi isso e continuo vivendo isso. Uau, poderoso. Pessoas que não me deixaram desistir. Amém. Poderoso demais. Agora, sem dúvida, eu senti uma pressão muito grande. Sim. Porque adoeceu o pastor que é usado em cura. E sabe uma das coisas também que não te permite desistir? As milhares de pessoas que estavam clamando por tua cura. É forte isso. Você sabe que você, sem querer, sem pretender, você virou uma bandeira de fé. Forte. Muito bom. E se você pudesse falar assim, teve alguma experiência durante esse processo, assim, teve alguma experiência que foi marcante com Deus nesses dias que você estava enfrentando o câncer? Oh, muitas. Qual que foi a que mais te Eu marcou acredito assim? que assim, diariamente. Eu acredito que as que mais me marcaram mesmo tiveram que ver com minha esposa e com minha filha. E um dia minha filha esperou eu ficar sozinho no quarto e ela me perguntou: pai, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: claro, filha. O Senhor vai morrer? Vai morir? Eu falei: como assim? O Senhor vai morir? Eu falei: não, Jesus vai curar papai, vai crescer o cabelo, vamos brincar, vamos sair. Ela pegou minha mão e me falou: pai, o Senhor não pode morrer, quem vai cuidar de mim? Meu Deus. Outra experiência que foi muito forte, que um dia comecei a passar tão mal, e vomitar, e chegou um momento que não tinha mais nada que vomitar, só que essa sensação você não la controla, e me começou a doer, sentir um dor gigante, e me comecei a desvanecer, comecei a me desmaiar. Aí veio minha esposa, me prendeu, e quando viu que eu me estava desvanecendo, ela me pegou no colo, igual que criancinha. Felipe, ela não tinha como fazer isso. Ela não tem essa força para fazer isso. Aí Deus me ensinou que quando você ama, forte. Deus te faz mais forte do que você imagina. Meu Deus. A fortaleza do amor é impressionante. E tive muita experiência, Felipe. Fui muitas vezes visitado por a presença de Deus. Uhum. Anjos. Demônios. Você sentir a morte perto é algo muito forte. É algo muito impactante, assustador. Meu Deus. Mas também você vê como o amor de Deus é grande. Sim.
E em resumo, você fica com uma convicção tão grande que Deus existe. Glória a Deus. Glória Aleluia. A Deus. E que bom que você venceu. Aleluia. Nós estamos aqui na mesa aqui agora, né, Amém. testemunhando isso. Deixa eu continuar aqui, porque você falou que uma das coisas que te manteve de pé, né, para você não paralisar no meio do caminho, foi a questão de você ser um sonhador, né? Então, como é que foi esse processo? Como é que foi para você, aquela criança que sonhava entrar num avião e a primeira vez que você entrou no avião? Mas não só isso, porque eu acho que quando você viveu na miséria, você teve vontade de ter acesso a muita coisa que você não tinha. De repente, uma coisa simples, uma roupa, uma comida. Um iogurte. E que hoje é algo talvez tão acessível, né? Tão comum. Mas como é que foi quando esse processo do sonho começou a se tornar realidade, pastor? Ali nós podemos ver, Felipe, a principal diferença entre preço e valor. Eu quando criança, eu ficava louco de vontade de tomar um iogurte. Só que tomar iogurte era para ricos. Sim. Para pessoas de dinheiro. Tomar picolé, sorvete. Sim. Batata frita com ketchup. Nossa, ketchup era de classe alta. Chilena não comia ketchup. E nós comíamos o primeiro sábado de cada mês. O primeiro sábado de cada mês. Batata frita com ketchup. Meu Deus. Que felicidade. Uau. Nossa, eu comia devagar, para não acabar. E o iogurte também, tomava bem devagar para não acabar. Sim. Hoje, Deus me abençoou. Eu posso comprar uma carreta cheia de iogurte. Sim. Só que porque hoje posso pagar o preço. Sim. Só que o tema, para mim, o iogurte não é o preço. É o valor. Uau. Poderoso isso. Porque quando eu tomo um iogurte, que eu posso pagar o preço hoje, me faz lembrar de quem sou. Uau. Me faz lembrar do menino pobre que não tinha. Me faz lembrar do menino que fazia tudo para ter um iogurte. Hoje eu posso pagar o preço de subir um avião. Mas para mim, subir um avião não é o preço, é o valor. Uau. Porque me faz lembrar do menino que quando via um avião passar, falava: algum dia eu vou ir ali. Hoje comprar uma roupa, eu posso pagar o preço. Só que para mim tem valor. Porque nós usávamos só roupa usada, que já havia usado o primo mais velho ou o amigo mais velho. Então, hoje muitas coisas para mim têm valor. Tem valor tomar um café, tem valor comer um pão com manteiga. Sim. Tem valor comer um arroz com ovo. E sabe, Felipe, que tem coisas que uno las vê tão longe. Sim. E às vezes estão tão perto. É verdade. Agora também, o povo não pode, as pessoas não podem pretender que vai se cumprir sozinho. Sim. Não tem como, ou seja, nós Sim. temos que nos esforçar. Sim. Temos que lutar. Temos que trabalhar. Por isso eu tenho dificuldade quando um jovem me fala que não vai conseguir. Eu tenho dificuldade de aceitar isso. Não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar porque querer é poder. Deus quer fazer coisa grande. Deus quer te usar. Só que nós temos que ter atitude, temos que nos esforçar. Sim. Temos que perseverar. Sim. A lombada é só uma detenção momentânea. Poderoso. É só uma detenção momentânea. Forte. Vamos continuar aqui porque eu quero extrair uma das partes mais importantes dessa conversa, que é sobre o seu chamado, né? Hoje, a maneira como Deus te usa é de uma forma única, né? Aleluia. E a gente sabe que esse ministério profético, durante muito tempo, ele foi, vamos falar assim, de uma forma errada, né? Usada, e acabou comprometendo muito, né? Aquela questão de falar de profeta. Então, surgiu muito aquela questão do eis que te digo e tudo mais, enfim. Como é que foi para você essa questão de entender o seu chamado profético, né? E como que foi esse processo de você exercer esse chamado que Deus te entregou? Eu entendi claramente isso quando cheguei a morar em Brasil. Tá. A geografia é fundamental. A geografia é fundamental. E isso você tinha qual idade, pastor? Eu tinha 18, 19 anos. Tá. Até aí, então, você não tinha nada sobre o seu chamado. Não, eu veia... Eu sempre tive visões. Tá. Eu tinha sonhos. Deus me eu sabia o que a pessoa ia falar antes. Legal. Só que como você não está inserto em uma geografia, em uma atmosfera,
para entender, compreender o que está acontecendo. Quando você pertence a uma cultura que não tem essa raiz, que não tem alguém para te canalizar, para te mentorear, para te ensinar, você acaba pensando que você é estranho. Sim. De fato, quando era criança, minha mãe me começou a levar até um psiquiatra, porque onde eu veia coisas. Tá doido esse menino? O que tá acontecendo? Só que, se lo vemos na Bíblia, Felipe, na Bíblia, eu vejo dois paralíticos. Sim. Vejo um paralítico que está em meio de uma multidão de paralíticos e que fica 38 anos paralítico. E vejo outro paralítico que foi levado por 4 homens, subiram no teto, quebraram o teto, para o paralítico chegar até Jesus. Uau. Quando você convive só com paralítico, você vai continuar sendo paralítico. Sim. Quando você convive com pessoas de fé, tu parálise deixa de ser parálise e você vira uma pessoa que camina com normalidade. Uau, então, isso. é muito importante a geografia onde você está e com quem você convive. Uhum. Quando Samuel unge Saúl como rei, parecia que estava todo pronto, preparado, era só ir a pegar a coroa. Só que nesse momento Samuel le falou: Saúl, ve e entra al rancho de profetas. Fala a Bíblia que quando ele entrou no rancho de profetas, no arraial dos profetas, ele começou a profetizar. Então, quando eu chego a Brasil e eu começo a ver um mover profético, começo a ver que pessoas sentem o que eu sinto, que pessoas veem o que eu vejo, que pessoas discernem o que eu discerno, tem revelação como eu tenho revelação. Você se dá conta que você não está louco, que você não era um problema. Uau. Simplesmente você estava na geografia errada e com as pessoas erradas. Isso. E quando Deus te dava uma palavra, por exemplo, né, no começo, isso era estranho para você? Você tinha às vezes medo de falar? Será que é? Será que eu falo? Então, será que não falo? Aí entra uma luta pessoal, porque primeiro uno pensa assim, mas como eu vou falar? Quem sou eu para falar? Porque aí que está o desafio, né? A primeira barreira que você tem que vencer, é a autoestima. Sim. Autoestima baixa. Você entender que não tem nada a ver com você, se você é grande ou pequeno, gordo, magro, rico, pobre. Sim. Não tem nada a ver com você, você é só o instrumento. Uau. Então, quando nós pensamos, essa pessoa não me vai querer ouvir a mim, é porque me estou vendo eu. Não estou vendo Deus em mim. Poderoso. Essa pessoa não me vai dar assunto, é porque me estou olhando para mim. Não estou olhando para a palavra que tenho que entregar. Sim. Então, essa é uma das principais ferramentas que Satanás usa para travar um ministério profético. Sim. Poderoso. Segundo, a pessoa tem que saber como falar. Porque grandes mensagens são perdidos só por la forma de comunicar errada. Compreende? Uau. Então, uno tem que vencer muitos preconceitos. Jesus aconteceu. Poderá vir algo bom de Nazaret. Ele recebeu preconceito por sua origem. ¿Acaso não é o filho do carpinteiro? Ele recebeu preconceito por sua família. Depois Jesus perguntou: "Que falam de mim?" Aí falaram: "Não, uns falam que eres profeta, outros falam que eres Jeremias, outros falam que eres Elias. E você, que falam que sou eu?" Então, Jesus venceu 3 tipos de preconceito. Venceu o conceito por sua origem, por sua família e por seu ministério. Uau, poderoso. E são coisas que paralisam o nosso chamado, né? A gente ativar a identidade de quem Deus nos criou para ser. Teve alguma vez que Deus entregou uma palavra assim para você, que você falou no seu espírito assim: não, Deus, essa vai ser difícil de falar, não vou ter estrutura para falar essa. Muita. A principal foi, eu fui levado a uma conferência por um casal, um matrimônio me levou, matrimônio de empresários, e eles deram de presente à igreja me levar a pregar. A mulher estava grávida com quase 9 meses de idade. 9 meses de gravidez, perdão. E estamos no culto e o Senhor me falou: fala para o marido dela que eu vou me levar ela. Meu Deus. Como assim? Fala com o esposo que eu vou colher sua mulher. Qual mulher? A grávida de quase 9 meses que me agendou, me levou para eu pregar. Jesus. Aí eu comecei a suar e falei: não, como vou falar isso? O Senhor me falou segunda vez: fala para ele, porque eu te estou mandando.
Aí quando eu me aproximei, lo abracei e falei, eu nunca esqueço que ele me apertou o braço e começou a tremer. Só que ele não ficou nem com raiva, ele ficou sem reação. Sim. Ficou sem reação. Para mim esse momento foi terrível. 2 semanas depois nasceu a nenê e ela continuou normal. Hasta depois de um mês, que a criancinha cumpriu um mês, ela começou a sentir sua barriga dura. Meu Deus. Aí ela le falou, amor, estou sentindo que está tão duro, será que foi a cesárea? Cesárea, como se fala? Cesárea, isso. Cesárea. Aí ele lembrando da palavra. Aí quando la llevaron al médico, vieron que estaba con cáncer en todo el cuerpo y que solo tenía días de vida. Meu Deus. Aí ellos me mandaron llamar para ir a orar. Cuando yo fui a orar, el Señor me falou, ¿por qué vas a orar? Si yo ya te falei que me voy a llevar ella. Uou. Ese para mí, yo acredito que fue uno de los días Meu más, Deus. Eu imagino. más marcantes. Eu imagino. Más marcantes. Y Felipe, el segredo es entender que Deus não é você. É. Esse é o segredo. Sim. Você entender que não é Deus, que não é você. É Deus que fala, é Deus que vai fazer. Poderoso. Eu não vou fazer milagre, mas Deus faz. Isso aí. Sim. Eu não conheço o futuro, mas Deus conhece. É. Eu não conheço a história, mas Ele conhece. Poderoso isso. E aí eu acho que assim, essa é uma pergunta que todo mundo tem a curiosidade de entender isso, né? Porque não falando só da maneira profética, né? De discernir isso, profeta, mas a questão é, né? Acho que todo mundo teve aquela maneira de falar com Deus, né? De precisar uma resposta e falar, Deus, me dá um sinal, passa um passarinho aqui na minha cabeça agora, passa um caminhão buzinando, dá 2 batidinhas na porta, faz alguma coisa, mas como que a gente pode discernir a voz de Deus? Porque assim, qual que é o desafio? Tem tantas vozes que falam na nossa cabeça, né? A voz do medo, a voz da insegurança, tantas vozes, mas como que a gente faz para poder discernir qual é a voz de Deus? É uma pergunta recorrente, certo? Como saber quando Deus que está falando? Sim. O primeiro, Deus nunca vai te falar algo que te fora da Bíblia. Forte. Me falam, pastor, como eu sei quando um profeta é de Deus? Ele nunca te vai dar uma profecia que te fora da palavra. Nunca. Ele nunca te vai tentar impulsionar a algo que está fora daquilo que Deus estipulou. Uau. Deus se comunicou com os homens na Bíblia de diferentes formas. Com José falou através de sonhos, com Daniel e Ezequiel através de visões. Sim. Com Moisés fala na Bíblia que falava de face a face. Ele caminhou com Enoque. Deus se comunicou de diferentes formas, com diferentes sinais. Em meu caso, Felipe, eu entendo claramente quando Deus que está falando. Primeiro, porque eu sinto a presença dele. Sim. Mas segundo, porque sempre me fala algo que é impossível. Uau. Que não tem nada a ver com a realidade. Meu Deus. Que não tem nada a ver com o que eu estou vendo, o que estou ouvindo, o que estou sentindo. Então Deus sempre, Ezequiel, tu crees que estos osos vivirán? O sea, Deus sempre te vai falar algo que não tem nada a ver com tu realidade. Você está pobre e Ele te fala, amanhã você vai comer picanha. Você tem uma sentença de morte e Ele te fala, próximo ano você vai de férias para Miami. Você sente que tu casamento está acabando e Ele te fala, daqui a uns meses eu vou te dar um filho. Então a voz de Deus sempre vem em confronto, a confrontar o que nós estamos vivendo. Uau. Felipe, talvez de los discípulos de Jesus, Pedro não era o mais preparado. Sim. Pedro não era o mais top. Só que Pedro tinha uma característica que os outros não tinham. Quando Jesus perguntou, você quem acham que sou eu? Pedro falou, tu eres o Cristo. Sim. Aí Jesus falou, isso não foi revelado por carne nem sangue. Isso te lo revelou meu Pai que está no céu. Uau. ¿Sabe lo que fez que Pedro fuera el líder? Que él tenía la capacidad de oír a Dios. Uau. Uau. Entonces, no es tan importante, para mí, no es tan importante cuán capaz eres. Sim. Mas sí es importante tener la capacidad de oír la voz de Dios. Meu Deus, que poderoso isso. Que conteúdo. Bom, é até difícil a gente partir para a reta final aqui para encerrar essa conversa tão boa. Mas eu prometo para vocês que vai ser a primeira de muitas. Amém. Pastor Vitor Hugo, toda vez que vier aqui, eu vou colocar ele na Amém. mesa para extrair o máximo possível, né?
Mas, profeta, só pra gente encerrar aqui as duas últimas. A primeira é, se você pudesse dar um conselho para aquele chileninho que chegou aos 18 anos, 19 anos aqui no Brasil. Se você pudesse aconselhar ele hoje e ele tivesse 18 anos hoje, qual conselho você daria para aquele chileno de 18 anos? Eu lhe falaria, Victor Hugo, não desista. Vai valer a pena. Victor Hugo, não pares. Porque com o que tu estás vivendo agora, vas a inspirar muitas pessoas. Victor Hugo, não pares. Porque Deus te vai levantar como um líder que vai pastorear pessoas maravilhosas. Uau. Eu falaria, Victor Hugo, não pares. Porque vai valer a pena. Glória a Deus. E eu queria, para fechar com chave de ouro aqui, que você pudesse dar um recado nessa câmera principal para quem participou desse podcast. Eu queria que você falasse uma mensagem que Deus colocou no seu coração sobre essa questão de não parar, né? De se tornar alguém imparável. Eu queria que você incentivasse, inspirasse as pessoas que estão participando e assistindo esse podcast agora. Más son los que desisten que los que fracasan. Parar no es una opción. Parar no puede estar en tu itinerario. Parar no puede ser algo que está en tu programación. Lo que Dios tiene para nosotros es gigante. Eso que la Biblia fala que el que perseverare hasta el fin. Entonces você precisa avançar, precisa continuar. Mesmo que sea engatilhando ou se arrastrando, não para. Porque quem te prometeu vai cumprir. Se Deus falou, Ele fará. E você vai ver que, mesmo que chorando, ou sofrendo, ou sendo humilhado, vai valer a pena. Não pares por você. Não pare por tua família. Não pare por los que te aman. No paren por aquellos que você inspira. Mas por sobre todo, no pare porque você tem um chamado, tem uma promessa. Meu Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, Deus abençoe, Nossa magrinho vida. de Jesus. Eu não sei vocês, mas o ambiente aqui, vocês não têm Aleluia. noção, né? Deu pra chorar, deu pra sorrir, deu pra gente acessar um pouco do que você viveu, mas a gente sabe que isso é só um pouquinho da sua história, né? E eu queria te agradecer por todo o carinho. Você faz parte da minha vida, muito do que eu vivo hoje, né? E eu devo a você pelas palavras que Deus colocou na sua boca para me entregar. E você é uma bênção, Victor Hugo. Eu agradeço todos os dias a Deus por você estar vivo e estar cumprindo o seu chamado, né? Amém. E nós vamos fazer muita coisa ainda boa e junto. Muita coisa né? junto. Os dois magrinhos. Isso aí, o chileninho e o magrinho. Né? O chileninho e o cigano. O cigano, é isso aí. Gente, é isso. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado por esse vídeo. Posso te pedir alguma coisa? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha agora esse link com pelo menos 10 pessoas. Tem tanto trecho aí, né, que o pastor Victor Hugo compartilhou tanta coisa boa. Então, já faça isso agora. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Tamo junto demais. Pastor Victor Hugo, mais uma vez. Obrigado Te pela amo, oportunidade. tamo junto. Eu também amo a sua vida. Imparáveis. Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Valeu!